Eu sou o Cid, eu sou artista VFX e colorista e no vídeo de hoje eu vou te ensinar as coisas mais importantes que você precisa aprender sobre cor no audiovisual. O que é cor, como a gente percebe as cores e o mais importante, como manipular elas da melhor forma. Não é nenhuma fórmula mágica, são só alguns princípios que eu considero o segredo dos coloristas. Essa é uma história bem velha que começa com Empedocles, que desenvolveu uma teoria de que a luz era emitida pelos olhos, passando por outros autores da antiguidade, como Platão e Euclides, que foram formulando outras teorias relacionadas à luz, até que um físico e matemático chamado Alhazen escreveu um livro de ótica que refutou essa ideia doida de que a gente emite luz pelos olhos, e indicou que é o inverso, na verdade. São os objetos que refletem luz para os nossos olhos. No século XVII, Isaac Newton escreveu um livro que alicerçou ainda mais esse conhecimento. Colocando isso no exemplo prático. Uma luz branca, por exemplo, ela tem frequências uniformes de radiação. Mas quando essas frequências batem um objeto, elas não necessariamente se refletem de um jeito uniforme. Isso faz com que a gente enxergue cor nesse objeto. Convenientemente, em 1931, a Comissão Internacional de Iluminação criou o hoje famoso CIE 1931, que foi resultado dos experimentos de William David Wright e John Guild, que basicamente mapearam os cones dos nossos olhos que interpretam as cores, depois transformaram esses dados em vetores para que a gente consiga converter em cor de novo. O que vocês estão vendo agora é nada mais nada menos do que todo o espectro de cores visíveis pelo ser humano. O CIE 1931 é também um espaço de cor, ou seja, ele é uma organização específica de cores. Agora que você sabe o que é cor e já viu sua representação em todo o espectro visível, vamos entender como a câmera registra as cores. Basicamente, a luz entra pela câmera e toda essa luz é registrada e armazenada por códigos binários. Diferente do nosso olho que simplesmente enxerga as coisas, a câmera precisa gravar e exibir o que ela gravou. Aí a gente tem um problema, já que o que foi armazenado pela câmera são só zeros e uns. O que a gente precisa é de algo que converta esses códigos binários em cor de novo. E é aí que entram os já comentados espaços de cor. Os espaços de cor cumprem o papel de fazer a organização específica das cores da câmera. Esses espaços de cor podem cobrir mais ou menos em relação ao espectro de cores visíveis. Por exemplo, o REC 709 é um espaço de cor que abrange toda essa área do espectro de cores visíveis. Já o S-Gamut, que é o espaço de cor das câmeras da Sony, consegue guardar uma quantidade maior de cores no seu espectro. E só para dar mais um exemplo, o DaVinci Wide Gamut, que é o espaço de cor que funciona no Resolve, engloba mais que o S-Gamut e muito mais que o REC 709. Daqui a pouco eu prometo que esses gráficos vão fazer muito sentido. Outra coisa que a gente precisa entender para arrebentar nas nossas cores é a função de transferência de gama. Por incrível que pareça, a natureza não se parece exatamente com o que a gente enxerga. A luz na natureza se comporta de forma linear, ou seja, se você dobra a intensidade de uma fonte de luz, o dobro de fótons vão atingir uma superfície, mas o nosso olho não vai enxergar tudo mais claro em dobro. A nossa percepção de brilho dos olhos humanos ela é logarítmica. A gente enxerga mais detalhes em sombras e meio tons e menos detalhes em altas luzes. Além de calibrar a luz do ambiente para o que a gente vê de verdade, as curvas de transferência de gama também servem para que a gente exiba a luminosidade correta em dispositivos diferentes. A luminosidade de um projetor de cinema, por exemplo, é diferente da luminosidade de um monitor ou de uma televisão. No caso dos monitores, o padrão REC 709 usa uma curva de gama específica para garantir que a imagem nesses monitores seja mostrada de forma agradável. Outra utilidade das funções de transferência de gama são os perfis de log, como o S-Log da Sony e o Blackmagic Film. Essas tecnologias vão usar uma curva de gama diferente para maximizar o alcance dinâmico da câmera. Faixa dinâmica, se você não sabe, é a relação entre o ponto mais claro e o ponto mais escuro da sua câmera. Ou seja, é basicamente o quanto a câmera consegue gravar de luz muito clara e muito escura ao mesmo tempo sem perder informação. Eu sei que agora parece tudo muito complicado, mas você vai entender porque eu tô falando desse monte de gráfico de nerd. Existem duas categorias de espaço de cor e de funções de transferência de gama. Os referentes à cena, que tem como objetivo gravar o máximo de informações da cena possíveis, e os referentes à exibição, que tem como objetivo reproduzir de forma mais fiel aquilo que foi gravado. Quando você grava nessas funções de log e nesses espaços de cor, você está usando mais do alcance dinâmico da sua câmera, logo gravando com mais informação para você conseguir corrigir isso na pós-produção. Sempre que você quiser editar as cores do seu vídeo, você precisa gravar em um espaço de cor referente à cena. O único problema é que esses espaços de cor ao nosso olho são muito estranhos e a gente precisa converter eles de novo para um espaço de cor referente à exibição para que ele seja exibido. Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui então dentro do DaVinci Resolve, que é onde a gente vai converter esse espaço de cor que a gente gravou na câmera, né, que é o Scene Referred, para o Display Referred. Eu tenho duas imagens aqui, uma do sítio, aqui gravada na Blackmagic 6K Pro, e uma aqui gravada na FX30, o FX3 do Kelvin Coutinho, eu vou deixar o arroba dele aqui no vídeo.
e são duas cenas gravadas em câmeras diferentes, com espaços de cor e curvas de gama diferentes. Então a gente vai manusear isso aqui e a gente vai aprender como fazer essas transferências e mais outras coisas de colorimetria aqui no DaVinci Resolve. Tá, eu vou começar aqui pelo vídeo do sítio, então eu vou clicar aqui e vou entrar na aba de cores aqui do DaVinci Resolve. Quando a gente entra na aba de cores e vê essa imagem cinza, sem saturação e sem contraste, a gente tem uma vontade gigantesca de clicar aqui no contraste, aumentar ele bem forte e aumentar a saturação. Mas como a gente viu aqui no começo do vídeo, a imagem não tá cinza daquele jeito porque ela falta saturação ou falta contraste. Na verdade, ela tá num espaço de cor diferente que é daquele jeito mesmo para armazenar mais informação. Então, pra gente converter essa imagem, primeiro eu vou desfazer essas coisas que eu fiz aqui, né? Vou clicar com o botão direito em Reset Node Grade para voltar aquelas alterações. E aqui eu vou clicar e escrever Color Space. Se você não encontrou essa abinha, é só abrir aqui o Effects. E vou arrastar aqui ele para os meus nodes. Aqui, Input Color Space é o espaço de cor que a câmera gravou, então eu posso clicar aqui e colocar o Wide Gamut Gen 4 5. Vocês estão vendo aqui, ó, se eu habilitar e desabilitar o efeito, ele já mudou a minha cor. E se eu colocar aqui o Input Gamma e colocar o Blackmagic Film, que eu até citei no começo do vídeo, geração 5, olha só, eu já tenho um resultado bem melhor. Então aqui eu preciso colocar também a saída do espaço de cor. Como eu falei lá, o Rec 709 é o padrão dos monitores, na maioria dos casos. E aqui o Output Gamma eu posso colocar Rec 709 também. E vocês estão vendo que aqui a gente tem agora uma correção muito mais precisa, e essa conversão está acontecendo do jeito que ela realmente deveria acontecer. A coisa que eu tinha mais dúvida quando eu comecei a estudar espaço de cor, com certeza, era o que colocar no Input Gamma e no Input Color Space, e o que colocar no Output Color Space e no Output Gamma. Para você nunca ter dúvida em relação a isso, você precisa pensar o seguinte: a minha imagem, ela está no espaço de cor para ser mostrada? A minha imagem está com um contraste razoável e com uma saturação razoável? Se sim, provavelmente esse espaço de cor já está pronto para visualização, então ele já é um espaço de cor de visualização. Sendo assim, muito provavelmente ele está ou no Rec 709, ou no Rec 2020, com uma curva de gama ou 2.4 ou 2.2. Esse é o comum. Então, vocês estão vendo aqui, se eu mudar de Rec 709 aqui para sRGB, que é um espaço de cor que também é muito parecido, e com o Gamma 2.4 aqui, vocês estão vendo que eu mudei a saída, mas a imagem continuou praticamente a mesma. Então é isso, a maioria dos monitores gira em torno disso aqui, então todos esses valores, Rec 709, sRGB, Gamma 2.4, que é para monitores que contar em um ambiente mais claro, não no sol, né, mas no ambiente mais claro, e o 2.2 é se você estiver no ambiente mais escuro. Então varia um pouquinho do Gamma, é só isso. Mas a gente viu que tem alguns segredinhos, né, em relação ao espaço de cor. Porque aqui a gente tem um espaço de cor que é muito grande, mas a gente tem aqui também um espaço de cor que está saindo, que é um espaço de cor muito pequeno. Então, como que faz pra gente converter esse espaço de cor e ter margem pra gente editar essas imagens? Esse aqui é um segredo bem legal e que depois que eu descobri eu nunca mais corrigi as cores do mesmo jeito. O que a gente precisa fazer aqui, na verdade, em vez de colocar o Output Color Space aqui, sRGB e Rec 709, ou os dois Rec 709 aqui no caso, posso colocar os dois Rec 709 aqui, a lógica é o seguinte: em vez de você colocar esses dois inputs de Color Space e de Gamma para jogar direto para Rec 709 ou para o seu espaço de cor para ser mostrado no monitor, a gente pode converter isso aqui antes em DaVinci Wide Gamut e Output Gamma em DaVinci Intermediate. E aqui, ó, vocês estão vendo, pô, ficou ruim de novo. Calma, a gente vai fazer um sanduíche aqui. Você já vai entender por quê. Se eu apertar Alt S no meu teclado, aqui eu posso colocar outro espaço de cor. E olha só, se eu voltar aqui, vocês estão vendo que tem um Color Space Transform que está pegando uma imagem Blackmagic, Periquito Papagaio, Filme Gen 5 para DaVinci Wide Gamut e DaVinci Intermediate. Então eu peguei esses espaços de cores que são razoavelmente grandes, coloquei eles no espaço de cor maior ainda, e agora o que eu posso fazer, na verdade, que legal, é pegar esse espaço de cor que é gigantesco, DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate, e colocar aqui no meu Rec 709 e um Gamma 2.4, por exemplo, para monitores que vão estar expostos a uma sala clara. Olha só que legal. Você pode pensar assim, Cid, mas não mudou nada. Mas aqui no meio, a gente está trabalhando em um espaço de cor gigantesco. Isso evita gargalos na nossa edição. Então, sempre que a gente adicionar uma cor nesses espaços de cor gigantescos, que vão ter muito mais margem para a gente editar, a gente só precisa tomar cuidado com uma coisa. A gente precisa voltar aqui para a timeline e certificar, clicando aqui em Timeline Settings, se o nosso color aqui, o Timeline Color Space, está em DaVinci
Wide Gamut DaVinci Intermediate, para ter certeza que a gente vai estar usando, editando na timeline, usando o espaço de cor maior, né, que a gente colocou, intermediando os nossos dois, a entrada e a nossa saída. Clicando aqui, ok, vocês vão ver que não vai mudar basicamente nada, mas agora a gente está no espaço de cor de timeline e aqui nos nossos nodes gigante. Então a gente está pegando todas as informações de uma câmera Blackmagic gravado em referente à cena, então a gente gravou muita informação, a gente tá pegando toda essa informação referente à cena e jogando no espaço de cor que é gigantesco, que é o DaVinci Wide Gamut, e aí depois a gente converte isso de novo para o formato de entrega, que é o Rec. 709 2.4 ou sRGB 2.4, tanto faz. Quer dizer, tem coisas técnicas diferentes, mas que para entrega na internet não faz tanta diferença. Existem outros espaços de cor para outras entregas, mas a gente pode falar disso em outro momento. Eu posso colocar aqui o nome de IDT, Input Device Transform, que é aqui onde a gente colocou a nossa entrada de espaço de cor. E aqui a gente pode colocar a saída, então eu vou renomear aqui ODT, ou seja, essa aqui é a entrada e essa aqui é a saída dos arquivos, então esse aqui é a saída para o espaço de cor que os monitores estão vendo. E aqui a gente pode fazer as modificações do nosso vídeo. Então cliquei aqui no IDT, apertei Alt S, vocês viram que eu coloquei um node no meio aqui desses dois nodes. E agora, por exemplo, eu vou fazer uma mudança de temperatura. O que comumente as pessoas fazem é entrar aqui na Primaries, Color Wheels, clicar aqui na temperatura e aumentar e diminuir aqui, né? Deixando então diminuindo a temperatura e o tint, então mexendo aqui para tentar ajustar a sua temperatura. Você pode fazer isso, nada te impede, não é crime, mas não é o melhor jeito de se fazer. A gente pode fazer isso do jeito como a natureza funciona. Vocês viram que eu disse que no mundo real a câmera ela registra a luminosidade de forma linear. Então, o que você precisa saber? Se você colocar o seu espaço de cor aqui, o gama em linear, e agora você entrar aqui e mexer na color wheel de ganho, especificamente na de ganho, você vai estar adicionando cor de forma linear na sua imagem. Essa operação vai funcionar do jeito que a luz funciona no mundo real, então esse resultado fica muito orgânico. Por exemplo, eu tenho sentido aqui nessa imagem, eu vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho, que ela está um pouco quente demais, por exemplo. Eu acho que agora está um pouco melhor, a minha imagem está um pouco mais balanceada, e a gente fez isso de um jeito não destrutivo, de um jeito como a luz funciona no mundo real. E agora vamos supor que você já fez a sua temperatura, então você pode renomear aqui, vou colocar temp, por exemplo, de temperatura. Vou fechar aqui também minha biblioteca de efeitos. Vamos supor que agora você quer mexer na luminosidade do seu vídeo. Realmente, tem coisas que você acha que poderiam estar de forma diferente, mais claras ou mais escuras. O que a gente tende a pensar de novo dentro do DaVinci Resolve é que se a gente colocar mais um node aqui, de novo, Alt S, e aqui eu vou colocar aqui Luminance. Para mexer na luminância aqui do meu vídeo, o que comumente as pessoas fazem na internet, o que a gente tende a fazer porque está na nossa cara, é entrar aqui na Primaries Wheels e começar a mexer então nessas rodinhas aqui. Eu vou mexer aqui no Offset, vou aumentar aqui o Offset, agora eu vou puxar o meu Lift. Olha só, eu fiz uma mudança aqui que realmente deixou a imagem mais clara, mas eu fiz isso usando aqui as cores primárias do DaVinci Resolve, essas ferramentas de cor. Esses são modelos de manipulação de cores mais antigos, e a gente tem alguns resultados que a gente não gostaria. Então um jeito da gente mexer nessa luminosidade, um jeito mais recente, mais eficiente no nosso caso, eu vou até resetar esse node aqui, é usando o HDR Wheels. E aqui tem uma coisa interessante dessa ferramenta, que ela é uma ferramenta que o pessoal chama de Color Space Aware. Simplesmente significa que ela entende os espaços de cor. Então você pode configurar ela aqui. No caso, como a gente pegou o IDT e colocou ele, convertendo tudo isso aqui para DaVinci Wide Gamut, e a partir daqui ele vira Rec. 709 de novo, a gente precisa colocar aqui na luminância DaVinci Wide Gamut, que é o que a gente setou aqui no IDT, e aqui no Gamma a gente coloca DaVinci Intermediate. Não mudou nada, a gente só configurou a nossa ferramenta para a gente conseguir fazer esses ajustes de iluminação de forma mais eficiente agora. Então, se eu subir aqui o meu Global, olha só como vocês estão vendo, como as minhas Color Wheels reagem de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, eu aumentei o brilho aqui, vou poder diminuir o Highlight. Se eu clicar aqui nesse ícone, a gente consegue ver o que ele está selecionando. Então, eu vou diminuir aqui um pouco os highlights, olha só que legal. Vou poder colocar um pouco de peso nas sombras aqui também. Olha só, eu fiz um aumento de brilho da imagem, mas de um jeito muito mais sutil, com muito mais flexibilidade e destruindo, perdendo muito menos informação do que daquele jeito usando o ganho.
E é isso, a gente fez o nosso ajuste de temperatura, a gente fez o nosso ajuste de luminosidade, e agora pra gente colocar a saturação, você já deve imaginar que a gente também não vai usar essa ferramenta de saturação aqui das Primary Views do DaVinci Resolve, a gente vai usar na verdade um modelo de tratamento de saturação bem recente aqui no DaVinci Resolve. Antes a gente tinha como fazer isso só com DCTL, mas agora a gente tem essa parada embutida aqui dentro, que são as ferramentas de saturação subtrativa. Por que isso aqui é legal? Vamos dar uma comparada com as ferramentas de saturação padrão aqui que a gente tem. Se a gente aumentar a saturação aqui pelo nosso slider de saturação, olha só como as cores vão ficar. A gente realmente tem mais saturação na imagem, vocês estão vendo que ela está nitidamente mais saturada. Eu vou tirar aqui, vocês estão vendo que a saturação realmente aumenta. Porém, eu tenho outros modelos aqui de lidar com saturação que são mais eficientes. Então, aqui, entrando no Color Slice, vocês estão vendo que a gente tem outros sliders aqui. Basicamente, o slider de saturação vai fazer a mesma coisa, vai aumentar a saturação. Mas veja só como é diferente esse manuseio da saturação usando a ferramenta Color Slice. E se aumentar a saturação, olha só como esse slider funciona muito melhor do que aquele anterior. Eu vou até fazer uma comparação, vou colocar o Node aqui e vou colocar essa saturação aqui. Olha só a diferença. Essa é a saturação usando o primer do Color Wheels. E essa é a saturação usando aqui o Color Slice. Olha só como é muito mais vivo. E, na verdade, esse aqui é um processo que é muito mais fidedigno como funciona a saturação nos filmes, né? No filme analógico. Então, você usar a saturação subtrativa, você vai ter muito mais chance de fazer a sua imagem parecer com um filme ou coisas nesse sentido. E aí, a última coisa que a gente pode aprender aqui, que é legal, que também é uma coisa que vai agregar muito no seu look, vai fazer você entender toda essa lógica das cores, é usar um split tone. O que é um split tone? Basicamente, é um jeito de você criar contraste na sua imagem. De que forma? Você faz com que as cores mais claras se pareçam mais com uma cor e você faz com que as cores mais escuras se pareçam mais com outra. Se você coloca as cores mais claras no azul e as cores mais escuras no laranja, por exemplo, essas luminosidades vão fazer um contraste que vai ficar mais interessante aos olhos, vai ficar mais bonito. Eu vou mostrar isso aqui para vocês usando as curvas. Então eu vou adicionar aqui, depois do ADT, só para a gente ter uma demonstração, aqui as curvas do DaVinci Resolve. E se eu selecionar só um canal, por exemplo, vou selecionar só o canal vermelho aqui, e aí eu vou tirar um pouco de vermelho das sombras. Então eu vou clicar aqui, vou puxar isso aqui para baixo, e olha só, tudo que é sombra ficou sem vermelho. Olha só, vocês podem ver principalmente nessa região das árvores aqui, como tinha vermelho, olha só, bastante vermelho, e como eu tirei. E se eu pegar aqui na parte do céu e colocar mais vermelho, vocês estão vendo que eu estou forçando que nas partes mais escuras não tenha vermelho e nas partes mais claras tenha vermelho. Então o céu agora ficou mais vermelho, ficou mais avermelhado e as partes aqui mais escuras perdeu vermelho. Então a gente cria um contraste entre essas diferenças de luminosidade, também na saturação, também nas cores que essas imagens têm. Esse aqui é um jeito de fazer o split tone, mas o DaVinci Resolve colocou recentemente uma ferramenta chamada, eu vou só desabilitar isso aqui, desfazer esses ajustes que a gente fez, chamada Film Look Creator, que já tem uma ferramenta embutida que faz isso. Olha só que legal. O Film Look Creator ele já é uma ferramenta muito poderosa, muito recente também, pode fazer muitas coisas de emulação de looks de cinema, mas aqui eu vou deixar ela limpa, sem nenhum efeito, para que a gente consiga analisar só o split tone aqui, essa ferramenta. Se a gente ligar o split tone aqui, vocês vão ver que não vai acontecer nada. Só que se a gente aumentar o amount, vocês vão ver que a quantidade do split tone vai aumentar e a nossa imagem vai ficar pintada. O que o split tone está fazendo aqui? É como se ele estivesse tentando dividir a nossa imagem em dois, do mais claro e mais escuro, e tentando criar a diferença entre essas duas pontos de luminosidade. Então vocês estão vendo aqui que o que é mais claro está ficando laranja e o que é mais escuro parece que está ficando azul, enfim, mas a gente pode mexer aqui no pivô, olha só, exatamente, ele fica azul. E aí a gente consegue definir melhor esse ponto que essas cores migram, né? Então se eu deixar aqui tudo para baixo, tudo vai ficar laranja. Se eu deixar tudo aqui para cima, tudo vai ficar azul. Só que se ficar no meio termo, que eu consigo achar um contraste legal e que isso faça com que a minha imagem pule mais nos olhos da pessoa que está assistindo, eu vou ter um resultado melhor.
Então, por exemplo, eu vou mexer aqui no Hue Angle para mudar a diferença dessas duas cores que estão sendo aplicadas aqui na minha cena. Vou deixar tipo isso aqui e eu vou diminuir o amount aqui. E olha só, se a gente colocar aqui uma porcentagem legal, coloquei até bastante aqui, 0,4 já é bastante, mas olha só como a gente já tem uma imagem que já fica mais confortável, né? Ela já fica mais bonitinha e com as cores fazendo mais sentido, né? Óbvio que achar esse equilíbrio desse pivô, a quantidade de tinta, né, nas altas luzes e nas sombras, fazer isso com o split tone do Film Look Creator ou nas curvas, tudo isso vai afetar o seu look, mas o split tone é de fato um método que você precisa conhecer para deixar suas imagens mais legais. Vou deixar meu split tone aqui mais ou menos, eu acho que esse foi um resultado legal. Vamos lá, eu vou copiar esse grade e vou colar nessa outra imagem e vocês vão ver que a gente pode testar se a gente realmente entendeu o que está sendo dito. Eu vou primeiro tirar esses outros nodes, vou deixar só os dois nodes do começo, né, o IDT e o ADT, e vocês estão vendo aqui. A gente tem aqui um Color Space Transform que vai de Blackmagic Scene Referred para DaVinci vai de Gamut, DaVinci Intermediate, também que é um espaço referido à cena, e a gente sai de DaVinci vai de Gamut, DaVinci Intermediate para sRGB Gamma 2.4. Vocês sabem, eu falei aqui no começo do vídeo que essa câmera é uma Sony e ela foi gravada aqui em S-Log, então eu vou mexer aqui primeiro, na verdade, S-Gamut 3 e S-Log 3. Então eu vou confirmar isso aqui. E agora vocês estão vendo que eu tenho a minha cor realmente mais fiel do que tinha antes. O que a gente pode fazer agora é mexer na nossa temperatura. Então eu vou apertar aqui Alt S, vou clicar aqui com o botão direito, Gamma, Linear, e aqui eu posso mexer na minha temperatura. Então no caso, eu acho que a temperatura aqui tá boa, mas eu vou entrar aqui no Primary Color Wheels e aqui eu vou colocar... Na real eu nem consigo ver essa temperatura direito, porque não tem tanto contraste aqui. Então eu vou fazer antes disso aqui, eu vou colocar o nome de temperatura e aqui eu vou colocar a luminosidade. Então a luminosidade é a mesma coisa, eu vou mexer nela antes de mexer na temperatura, porque eu acho que vai ser mais fácil. Então aqui eu vou colocar Color Space DaVinci Wide Gamut. O DaVinci Wide Gamut continua, porque ele é o espaço de cor que a gente deixou no meio, né? Então a entrada do Wide Gamut, a entrada do espaço de cor é o Sony S-Gamut, e aqui a saída é DaVinci Wide Gamut, então aqui a gente não tem que mexer em nada. E configurados os dois aqui, a gente já pode começar a mexer. O que eu vou fazer é dar um pouquinho mais de brilho, aumentar um pouquinho o contraste e mexer aqui um pouquinho no pivô. Eu acho que isso aqui tá legal. Vou diminuir aqui o global também, que estava muito alto. Aqui tá legal, a gente tem um pouco mais de brilho. Eu vou diminuir o light e o highlight. E agora eu vou colocar um pouquinho de saturação também. Saturação é mais simples, a gente só precisa entrar aqui no Color Slice e aumentar aqui um pouquinho a saturação. Olha só, já temos uma saturação mais legal. A gente pode mexer aqui individualmente também, por exemplo, colocar mais no vermelho, colocar... Agora, para amarrar esse look, a gente pode colocar aqui, antes do nosso ADT, um Film Look Creator. Eu não sei se esse Film Look Creator está na versão gratuita, mas você não precisa usar ele, você pode fazer o Split Tone de outro jeito. Tô fazendo aqui porque eu quero mostrar realmente como funciona o Split Tone, pra vocês entenderem como ele funciona, mas você pode fazer isso também daquele outro jeito que eu mostrei. E olha só que legal, para arrematar as nossas cores. Se eu aumentar aqui o amount do Split Tone, olha só, eu consigo já dar uma separada nas minhas... no meu personagem principal, né, que no caso sou eu de bigode, pro fundo. E aí se eu mexer aqui no pivô, olha só, consigo definir quando que começa a adição dessas cores. E aí aqui o Hue Angle a gente consegue definir quais serão as cores, né, quais serão as cores que ficarão nos opostos, né, nas sombras e tal. Olha só, dá pra gente criar vários looks aqui, então dá pra viajar na maionese. Legal mesmo é a moderação. Mas olha só, a gente consegue amarrar uma imagem de um jeito bem legal. Olha só. Então é isso, eu espero que com esse conhecimento você consiga criar looks melhores, criar correções de cores melhores, entender, na verdade, melhor como a sua câmera registra a cor e como o programa manipula essas cores. Se você quiser continuar assistindo, você pode clicar aqui na tela para ver como eu fiz esse vídeo para Volkswagen Brasil.